Quando pensamos no aprendizado de máquinas, tendemos a associar o tema com avanços tecnológicos recentes. Muitos ficarão surpresos em descobrir que a história do aprendizado de máquinas começou lá no início dos anos 40, com a publicação de um artigo sobre neurônios e como eles trabalham. Warren McCulloch e Walter Pitts criaram um modelo para ilustrar o artigo utilizando um circuito elétrico, dando origem à primeira rede neural. Em 1950, Alan Turing criou o teste Turing, relativamente simples. Consiste em um computador convencer um humano de que ele também é humano, e não um computador. 2 anos após a descoberta de Turing, um dos pioneiros do Machine Learning, Arthur Samuel, criou um programa para jogar damas no computador que usava uma poda alfabeta para medir as chances de vencer em cada jogada. Arthur Samuel foi o primeiro a iniciar a popularização do termo Machine Learning. Em 1958, Frank Rosenblatt criou a primeira rede neural artificial, chamada de Perceptron. É uma loucura pensar que esse modelo, utilizado até hoje, surgiu ainda nos 50, né? Na mesma época, o workshop de Dartmouth, muitas vezes reconhecido como o local de nascimento da inteligência artificial, foi realizado com o intuito de estabelecer os campos de pesquisa para inteligência artificial e machine learning. Seguindo a genialidade de Rosenblatt, Bernard Widrow e Marcian Hoff elaboraram 2 modelos de redes neurais na Universidade de Stanford. Adeline e Madeline, como eram chamados, conseguiam detectar padrões binários e eliminar eco nas linhas telefônicas, respectivamente. Depois do sucesso de Madeline, houve um período de florescimento da inteligência artificial, marcado por muito otimismo de que as pesquisas na área pudessem solucionar inúmeros problemas. Em 1967, Marvin Minsky afirmou que, no intervalo de uma geração, o problema de criar a inteligência artificial seria resolvido. Buscas foram refinadas e ficaram mais poderosas, o conceito de micromundos foi criado, onde tarefas simples eram resolvidas utilizando instruções em linguagem básica. Pesquisas foram financiadas por agências governamentais, avanços foram realizados em computação e algoritmos, e protótipos de máquinas inteligentes foram construídos, incluindo Shaki, o robô que conseguia se movimentar e decidir como realizar tarefas de forma inteligente. De 1974 para 1980, tivemos o conhecido Inverno da Inteligência Artificial. Este foi marcado pela percepção de que a complexidade da construção de máquinas inteligentes tinha sido subestimada e que sua promessa havia sido exagerada. O financiamento secou, a confiança diminuiu e rapidamente focaram em aspectos negativos do campo, como a limitação do poder computacional, a quantidade absurda de parâmetros necessários para treinar máquinas e a escassez de dados. Na época, os pesquisadores começaram a questionar as abordagens principais. Até o teste de Turing foi questionado por meio da teoria da sala chinesa, que afirmava que programar um computador digital pode fazer com ele pareça entender a linguagem, sem produzir, na verdade, uma compreensão real. Várias escolas de pensamento de inteligência artificial começaram a ganhar forma, e foi estabelecida uma dicotomia entre as práticas Scruff versus NEA inteligência artificial. Os laboratórios Scruff ajustavam os programas durante horas, até que tivessem os resultados desejados, enquanto os NEA inteligência artificial focavam na lógica e na resolução formal de problemas. Avançamos para 1982, quando o interesse na área ressuscitou com a sugestão da criação de uma rede com linhas bidirecionais por John Hopfield. No mesmo ano, o Japão anunciou que focaria mais nas pesquisas relacionadas a redes neurais avançadas, o que acabou incentivando os Estados Unidos a alocarem mais capital na área. Como sabemos, as redes neurais utilizam a retropropagação. Esta etapa importante surgiu em 1986, quando pesquisadores do Departamento de Psicologia de Stanford decidiram estender um algoritmo criado por Widrow e Hoff em 1962. Isto permitiu que múltiplas camadas fossem utilizadas em uma rede neural, criando o que é conhecido como aprendiz lento, que aprende durante um longo período de tempo. Os finais dos anos 80 e início dos anos 90 não foram tão significativos para o campo. Entretanto, em 1997, o computador IBM Deep Blue venceu o Campeonato Mundial de Xadrez. Desde então, os avanços na área foram exponencializados. Em 1998, a pesquisa nos laboratórios AT&T Bell sobre reconhecimento de dígitos resultou em uma boa precisão na detecção de códigos postais manuscritos do Serviço Postal dos Estados Unidos.
Do final dos anos 90 até 2011, a quantidade de dados cresceu rapidamente e se tornou amplamente disponível, tanto para melhor quanto para pior, principalmente com o advento do smartphone em meados de 2007. O poder computacional expandiu-se exponencialmente e os algoritmos evoluíram proporcionalmente. O campo começou a adquirir maturidade à medida que os dias de improvisação do passado começaram a se cristalizar, formando uma verdadeira disciplina. Atualmente, a aprendizagem de máquinas e a inteligência artificial tocam quase todas as esferas das nossas vidas. Devemos, portanto, cultivar um cuidado e compreensão dos riscos e efeitos potenciais desses algoritmos sobre a vida humana. As questões de proteção dos direitos humanos, como privacidade e liberdade de expressão, estão na raiz da tecnologia da informação e aumenta a responsabilidade pelas empresas de tecnologia que criam e manejam esses produtos. Resta observarmos para descobrirmos o que o futuro nos trará, mas é importante, para que consigamos navegar por esta realidade em constante atualização, compreender estes sistemas informáticos e o software e algoritmos que eles executam.